De volta agora para a aula de número 2, dando sequência ao nosso nivelamento top, apresentação, como sempre aqui na tela. O assunto da aula 2 é um assunto bacana, é um assunto que não cria muito pânico em algumas pessoas, mas em outras ainda cria, tá? A aula 2 é sobre acentuação gráfica. Então veremos aí regras de acentuação. Existem uns detalhezinhos da vida, algumas observações técnicas. Não vou entrar no mérito das observações. Não. Nesse nosso curso, a proposta didática nossa é mais simples. É mais simples. O que não significa que ela é pobre. Então, nós vamos, de uma maneira simples, falar do aparato de acentuação da língua, que pode aparecer nas suas provinhas aí, tá? Não vou entrar em detalhamentos, questões técnicas e algumas situações, digamos, maldosas, que seria muita maldade isso acontecer na sua vida. Eu acho que não vai, não. De qualquer forma, você tem que entender o que eu vou mostrar aqui. Mas antes de falar da acentuação em si, eu preciso de um conceito. Do conceito de tonicidade e localização dela. Então, vamos lá. Repara que eu botei 3 palavrinhas aqui na imagem. Com as sílabas separadas, você tem que saber separar a sílaba. Eu não vou ensinar aqui, não. Ah, é demais. Existem casos de separação que são mais chatinhos. Existem regras gerais, umas outras. Mas a base é saber separar. Então, ó, 3 palavras com as sílabas separadas. E aí, o que a gente tem que conversar sobre isso? De todas essas sílabas aqui, claro, em palavras que contêm mais de uma sílaba, aí você fala, ah, professor, volta, professor. O que é sílaba? Sílaba é cada bloquinho de som que eu produzo de uma só vez. Então, a palavra será aqui. Você vê que, se eu falar essa palavra devagarzinho, são 3 blocos sonoros. Árvore. Cada bloquinho desse, que eu vou pronunciando, é chamado de sílaba. Tá? Podem existir várias letras compondo uma sílaba, mas é o grupo sonoro. Cada bloco de pronúncia é chamado de sílaba. Tá? Então pronto, resolvido quem não lembrava o que era a sílaba. Tá aqui. Agora, dessas sílabas, né, quando a gente separa em sílabas, óbvio, palavras com mais de uma, nós temos que localizar qual dessas sílabas é pronunciada com mais intensidade, que é chamada sílaba tônica. A tônica é a forte. Logo, as outras serão mais fracas, são átonas. Tá. E aí muita gente tem dificuldade, né? E aí muita gente aprendeu, com a tia, lá na escolinha, fala assim, faz de conta que você está chamando a palavra, né? Então, vamos supor, você divide em sílabas e tenta botar força em uma por uma. Quer ver, ó? Vamos olhar essa daqui do meio. São 3 sílabas. Fala devagar e tenta botar força nessa primeira. Mais ou menos assim, ó. Caderno. Eu não falo assim. Bota na do meio. Caderno. Ficou legal, agradável, porque você é falante nativo, então você tem essa percepção mais natural da língua. Bota na última. Caderno. Não é caderno. Não é caderno. Não é caderno. É caderno. Então você vê que das 3, a mais bonitinha, agradável para os seus ouvidos é essa daqui. Né? Então essa é a chamada sílaba tônica, porque a força ali é a mais evidente na língua portuguesa. Logo as outras são fracas. Tá. Essa é a primeira situação. E aí, dependendo da posição dessa sílaba tônica na palavra, essa palavra receberá um conceito quanto à tonicidade. Repara, se a sílaba tônica é a última, quando eu falo última, é a da direita, porque eu escrevo uma palavra, a última sílaba é sempre a do lado de cá que eu escrevo, né? Então é sempre daqui para trás. Última, penúltima e antepenúltima. Sempre. Se a tônica está na última, essa palavra é chamada de oxítona. Se a tônica está na penúltima, ó, última, penúltima, ela é chamada de paroxítona. E se está na antepenúltima, é proparoxítona. Com isso, eu já te dou uma cola que a tia não deu.
Existem palavras na língua portuguesa com mais de 3 sílabas, com 4, 5, 6. Pessoal, a sílaba tônica só pode ser uma das 3 últimas. Então, por exemplo, você tem uma palavra com 6 sílabas, só pode ser uma das 3 últimas. Essa quarta, quinta, você exclui, nunca pode ser essa daí. Então vai ser sempre uma das 3 últimas. Aqui eu de propósito botei com 3 para ilustrar no vermelhinho. Tá? Mas se houver mais de 3, ignora essas outras. Sempre fica nesse finalzinho, ó, uma dessas 3 últimas. Beleza? Então tá. E aí, claro que aparece no seu material um quadrinho com exemplos, ó. Exemplos de oxítona: Belém, angu, paroxítona, mania, repórter e proparoxítona, fanático e lâmina. Aí você vai falar, professor, estou vendo que umas têm acento, outras não têm. Claro, nem todas as oxítonas são acentuadas, nem todas as paroxítonas são acentuadas. A gente vai ver isso já já. Mas é só para você localizar no primeiro momento onde está a tônica. Então ela vai ter essa classificação independentemente de acento. Tá? Essa classificação não depende do acento. Agora sim é que veremos quando a oxítona vai ter acento, quando a paroxítona vai ter acento. Certo? E o caso das proparoxítonas também. Tá? Então essa primeira parte, que é a mais elementar, essa mais introdutória, digamos assim, já foi. Então, esse é o quadrinho, acho que o povo lembra. Você lembra? Tem que lembrar, porque eu vou precisar desses conceitos agora na acentuação gráfica. Então vamos às regras, são 7 regrinhas nesse primeiro bloco, vamos falar das 3 primeiras, tá? Então vamos lá. E as 3 primeiras são justamente essas daqui. Ah, que fofo. Vou começar com a última. A primeira é a última. Então, vamos lá. A primeira regrinha das proparoxítonas. Acho que todo mundo lembra. Todo mundo ouviu a tia falar. Lembra? Tia Margarete falava. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas na língua portuguesa. Todas. Todas, todas. Se o timbre for aberto, por exemplo, você fala aberto, o acento vai ser esse daqui, que é chamado de acento agudo. Se o timbre for fechado, mais abafado, por exemplo, aqui, ó, mais abafado, eu vou usar os acentos circunflexo. Existem 3 acentos na língua portuguesa: o agudo, o circunflexo e tem o acento grave, que nós vamos estudar bem lá para frente na aula de crase. Taca a aula lá para frente, tá certo? Lá para a aula de número 20, por aí, tá? Por enquanto não. Então a gente só vai usar hoje esses 2 acentos. Parêntese. Professor, e o tio? O tio não é acento? Não. Infelizmente, né? Quem ensinou assim para você, se você aprendeu isso, aprendeu errado. O tio não é acento e nunca foi. O tio, o papel do tio, né, aquela fumacinha, é marcar uma nasalização da vogal que está embaixo dele. No caso, a letra A ou a letra O. Então, sempre que o tio vier em cima da letra A, essa letra A é nasalizada. Sempre que o tio aparecer em cima da letra O, essa letra O é nasalizada. Mas ele não é acento gráfico. Os acentos, regra de acentuação, vai bater nesses 2. Cuidado com isso, hein? Cuidado. Então, ó, voltando aqui na número 1, todas as proparoxítonas são acentuadas. Repare que eu botei 2 palavras com 3 para fechar na contabilidade, ó. Última, penúltima, antepenúltima. E como eu falei há pouco, eu botei palavras com mais de 3 para justamente mostrar, né, que eu tenho que ignorar essas últimas. A tônica vai ser uma das 3 últimas, no caso aqui o ri, o bes ou o li. Foi? Então você falando devagarzinho, você vai reparar que a sílaba mais forte, as sílabas são essas marcadas de vermelho, tá? Essa daí é para não tirar 0 em prova alguma. Então todas as proparoxítonas são acentuadas, a primeira já foi no brinde. Vamos à segunda. A segunda regra, eu preciso de uma observação, que está aqui, ó. Novo acordo ortográfico. Por que novo acordo? E eu ainda tenho que falar. Pode ser que alguém aí, alguns de vocês, né? Alguns de vocês, tenham estudado
antes a regra das oxítonas, antes do acordo ortográfico, que começou a valer aqui no Brasil, né, a partir de 2008, uma coisinha assim, ele começou a encher aqui o brasileiro, né, de preocupação. Então, antes do novo acordo existia uma proposta de oxítona e com o novo acordo existe outra. Ainda, neste momento, tem gente aprendendo pela velha. E aí pode ter problemas. Eu vou falar pela nova. Então já quero mostrar o seguinte. As palavras oxítonas, lembrando que oxítona tem a tônica na última sílaba. As oxítonas, pelo velho acordo, tinha que ter mais de uma sílaba. Porque, né, na antiga, as palavras com uma sílaba só eram chamados monossílabos. Aí tem os monossílabos átonos e tônicos. Então, antigamente, existia uma regra X para os monossílabos tônicos. Em A, E, O, será uma regra. E existia uma regra Y para as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. O que aconteceu? Para o novo acordo ele coloca as monossílabas em A, E, O, que antigamente possuíam uma regra própria, ele leva esse grupo para o grupo das oxítonas. Ou seja, os monossílabos antigos foram acolhidos pelo grupo das oxítonas. Então agora a regra das oxítonas está mais ampla e existem oxítonas com uma sílaba ou com mais de uma sílaba. Você vai ver em alguns livros por aí, monossílabos. De fato são monossílabos. Mas esses monossílabos, que antigamente tinham uma regra própria, agora estão todos aqui. Tá? Isso é importante. Poucos são os professores que estudaram o acordo com cuidado, porque esse documento não deixa isso explícito. Tem que ter um estudo cuidadoso para analisar essa nova configuração. Então, o que antigamente eram duas regras, essa era uma regra A e essa é uma B, agora isso daqui, esse foi para lá. Então, isso tudo compõe a nova oxítona. Eu botei isso como observação aí no seu material. Tá bom? Então, vamos lá. Visto esse detalhe, vamos ao que interessa. Quais são as oxítonas? Existem oxítonas que têm acento e outras que não têm. E você vai ter que decorar. Quais são as oxítonas acentuadas? São aquelas que terminam em A, E, O. Esse S de plural aqui, ó, eu botei entre parênteses porque não interessa. Ele não interfere na regra. Tá? Então eu posso falar café ou cafés, giló, gilós, dá igual. Tá? Esse S não atrapalha. Então, oxítonas terminadas em A, E, O, em e ENS. Mas por que eu estou falando isso aqui, ó, com uma ou mais de uma? Porque existem monossílabos terminados em EN. Por exemplo, numeral, né, 10, 20, 30, tem o numeral 100, 100, 100. É monossílabo, é tônico, termina em EM. Mas o monossílabo, né, com uma sílaba com EM tônico, não leva. Só vai levar se tiver mais de uma. Então o 100, percebeu? O 100 ficaria sem acento. Seja o 100 numeral, o 100 com S, que é a preposição, todas essas preposições monossilábicas, elas são fracas por definição. Estou falando do numeral, porque esse poderia gerar um pouquinho mais de dúvida. Tá? Por exemplo, a palavra bem, né, o oposto de mal. Então, bem. Tem a palavra bem, que pode ser flexionada no plural. Se eu falo os bens do acusado foram confiscados. Os bens. Então, bens, uma. Para ser acentuado tem que ser mais de uma. Entendeu? Então, só um detalhezinho. Por isso que eu dividi assim para ficar bem didático. No seu material tá tudo explicadinho. Tá? Então, vamos decorar. Oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. E essas que antigamente eram monossílabas foram tudo no bolo. Tá tudo no mesmo comboio agora. Tá? E vamos à terceira regra para fechar esse primeiro bloquinho. A terceira regra incomoda muita gente. Porque se já era difícil para o povo decorar A, E, O em ENS,
Imagina das paroxítonas. Se você olhar aí no material, são mais de 10 terminações de paroxítonas. E aí o povo não consegue decorar. E o que eu vou fazer? Aí no seu material tem essas terminações. E aqui na nossa aula, no nosso vídeo, eu vou dar uma dica, um macete para você chegar a esse quadro por atalho, sem ter que decorar esse quadro que está aí, ó. Aí, ó. Aí, ó, olha aí. Tá? Então, são vários. R, L, X, PS, I, U, eu não vou falar deles aqui, mas eu vou chegar até eles por uma filosofia especial. Oh, que legal. Vamos ver. Eu vou chegar à terceira regra por um atalho da segunda. Isso quer dizer, eu vou usar a regra das oxítonas, essa regra anterior, bota lá, aqui ó. Eu vou usar essa regra, que eu tenho que saber, a gente já decorou, A, E, O, N, ENS, para chegar a uma nova, cheia de terminação, que eu não quero decorar. Então eu vou usar essa daqui. Sabe como eu vou usar? Eu vou usar por uma comparação inversa. Então, ó, eu vou botar um quadro aqui paralelo, diversos, de oposição, entre as oxítonas e as paroxítonas, que é que eu quero. Então vamos lá. Quais são as terminações de oxítonas que nós acabamos de decorar? Nós vamos acentuar as oxítonas terminadas em A, E, O, em, ENS. E obviamente essas duas aqui com mais de uma sílaba. Tá? Então a gente acabou de ver. Joga aí, por favor, produção, na tela. Ah, que fofo! Nós vemos que essas são as oxítonas acentuadas. Olha como é que eu vou montar meu quadrinho. Eu vou dar uma dica. Eu vou pegar essas 5 terminações que eu tenho que marcar nas oxítonas e vou botar desse lado aqui. Ah, botei o A, E, O em ENS aqui. Repare que eu acrescentei uma só. É a única coisa nova para a gente aprender. Eu botei esse AM. Então, essas 5 mais uma, 6. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o critério inverso. Olha, as cores não estão à toa ali. Se eu uso essas azuis aqui, ó, eu uso deste lado essas 5. Quando elas vão para cá em tom de vermelho, acrescentando o AM, eu vou acentuar, preste atenção, agora é o truque. Eu vou acentuar na língua portuguesa as palavras paroxítonas, com exceção, aqui ó, menos as que terminarem assim. Ou seja, todas as paroxítonas diferentes disso eu vou acentuar. E aí eu vou cair nesse quadro que você está vendo aí no seu material. Quer ver? Vamos dar exemplo dessas 6 com palavras bem simples da língua portuguesa. Olha lá. Casa. Você vê que casa, a tônica é o K. Então, paroxítona terminada em A não pode ter acento. Tá vendo? Ó, essa é a tônica. Dente, bolo, homem, nuvens. E essa daqui são os verbos na terceira pessoa do plural, verbo de primeira conjugação em alguns tempos. Então, aqui, ó, presente do indicativo. Eu falo, tu falas, ele fala. Falamos, falais, eles falam. Então você vê, ó, as tônicas estão aqui. Paroxítonas terminadas assim, eu não acentuo. Com isso, todas as outras do dicionário, diferente disso daqui, serão acentuadas. Se quiser parar até o vídeo, dá uma olhadinha no material, vê como é que acontece. Se eu falo a palavra lápis, por exemplo, né? Lápis. I seguido de S. O I seguido de S não está aqui, então marca. Revólver. Volver. Termina em R. R está aqui? Acentua. Então, tudo que for diferente disso, dessa visualização aqui, tem que marcar. Então, eu acho que esse método facilita a sua vida. Você não precisa decorar essas 5 e mais de 10 da outra.
Você com essas 5, só dá um temperinho aqui, reaproveita aquela comida, aquela sobra de ontem, joga tudo e faz um lindo prato, sabe? Tá legal? Foi? Então, com isso, ó, fechamos as 3 regras iniciais desse primeiro bloquinho. Tá? Tem que ter calma, revisa, respira e não pira. Tá? Já já continuamos no nosso segundo bloquinho com as outras que são mais fáceis. Tá? Até já!